Educação à distância, mudando realidades. Olá a todos. Bom, estou novamente aqui para poder convidá-los para poder aprender a nossa primeira unidade, seria a primeira unidade e a segunda unidade, que são as bases teóricas como funciona um projeto de pesquisa. Ok? Bem, para isso, né, foram compactadas duas unidades e eu pretendo passar para vocês as bases conceituais do que nós devemos entender por pesquisa, o que significa pesquisar e para que pesquisamos. Ok? Nós vamos fazer alguns levantamentos, alguns questionamentos, algumas reflexões em relação à pesquisa. E para isso eu convido vocês para poder acompanhar comigo algumas imagens, né, referentes à nossa disciplina, que é a Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica. Vamos então? Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, né, o primeiro questionamento, o que é pesquisa, certo? O que significa, para que nós pesquisamos? Efetivamente, dentro da definição, podemos perceber que é um procedimento que requer sistematização e racionalização. Certo? E para que nós vamos utilizar a pesquisa? Bom, quando se pretende conhecer alguma determinada realidade, é para isso que nós utilizamos a pesquisa. Bom, e o objetivo seria proporcionar respostas aos problemas que estão colocados na prática social, ou seja, na realidade vivida, o que necessita ser respondidos. Ok? Isso que nós entendemos por pesquisa. Ok? Bom, alguns problemas da realidade já foram explicados, né, e constantemente estão sendo explicados através de diferentes disciplinas, diferentes áreas, né, e nós temos que a filosofia, né, já tenta explicar alguns problemas e também a religião. Mas nosso foco principal nesse momento é focar em relação à ciência, né, é ela que se preocupa basicamente com a explicação, né, de alguns fenômenos, alguns problemas que são de nível nacional e até mundial. Ok? Então, essa hegemonia foi conquistada ao longo da história, principalmente pelos cientistas, né? E tudo isso através de um meio, né? Por meio de métodos e técnicas que traduziram o pensamento científico. Então, para poder chegar a esse pensamento científico, né, essa elaboração do conhecimento científico, nós sabemos que é um processo de busca de respostas, né? A pesquisa científica tem por objetivo elaborar explicações sobre a realidade, sendo possível tanto preencher lacunas num determinado sistema explicativo vigente no momento histórico, quanto colocar em xeque o dado sistema, certo? Também o projeto de pesquisa científica, certo? Consiste basicamente no planejamento da pesquisa, certo? Que é a primeira fase da pesquisa, criar um projeto, ou seja, vamos pesquisar, mas para isso precisamos fazer um projeto para saber quais são as etapas, os procedimentos que devem ser efetuados, ok? Então já definimos que a pesquisa é um processo que requer várias ações para ser concretizada. Essas ações precisam ser devidamente planejadas, ok? Bom, outra ideia que nós temos também para refletir que a pesquisa é um processo de sistematizar ideias que se encontram difusas e desorganizadas. A sustentação científica da pesquisa é a partir da relação entre a teoria e a empiria, ou seja, da prática com a teoria, ok? Bom, sabemos que para poder sistematizar e para que tenha sustentação científica, nós precisamos ter um diálogo estreito entre a literatura, ou seja, aquilo que já foi escrito, que foi produzido em relação a algum assunto, né? E em relação contrastado com o que nós queremos ou pretendemos pesquisar, certo? Então, através dessas duas funções, né, nós temos uma sustentação científica, ou seja, para todo projeto que nós pretendemos organizar, ele deve ser disposto e organizado de forma como está sendo exigido dentro dessa metodologia científica, ok? Bom, dentro das qualidades do pesquisador, né, eu apontei algumas qualidades que nós precisamos para ser um pesquisador. Entre eles está a curiosidade, a criatividade, certo? A integridade intelectual, atitude autocorretiva, né? Sensibilidade social, uma imaginação disciplinada, principalmente, uma perseverança e paciência e confiança na experiência. Essas são algumas qualidades que o pesquisador deve ter, ok? Bom, mas agora,
quais são nossos elementos para um projeto de pesquisa, certo? Esses elementos são vários, certo? Cada faculdade, cada organização, certo? Ele tem diferentes estruturas. E nós definimos algumas estruturas já fixas para nosso projeto de pesquisa. Então, entre eles está o tema, né? Entre eles a introdução, também a formulação de um problema, a hipótese, os objetivos. Um objetivo geral e 2 a 3 objetivos específicos, tá? Os próximos elementos, certo, seria a fundamentação teórica, né, que é o referencial teórico, ou seja, em que nós vamos nos basear para poder pesquisar, né? O procedimento metodológico, o cronograma e estimativa de custos e as referências, ok? Bom, nós ao longo desses vídeos nós vamos aprender passo a passo cada uma dessas etapas, ok? Bom, e agora como vamos classificar essas pesquisas, tá? Essa é a nossa primeira abordagem, né? As pesquisas são classificadas de acordo a uma abordagem. Primeiro vamos saber se elas são quantitativas ou qualitativas, certo? Bom, na pesquisa quantitativa, vocês já devem ter observado em alguns momentos, né? É um tipo de pesquisa, um tipo de metodologia, né? Que se caracteriza por usar técnicas e ferramentas estatísticas, né? Como principal meio de análise dos dados obtidos em uma pesquisa. Certo? Então, o pesquisador, a função do pesquisador é coletar informações que sejam quantificáveis, ou seja, que ele possa numerá-las, certo? Então, através disso, ele vai utilizar diferentes ferramentas técnicas que possam analisar esses dados. Ok? A pesquisa qualitativa, então, é outro tipo de abordagem, né, que nessa pesquisa, o responsável por fazer a análise das informações coletadas é o próprio pesquisador e se caracteriza por atribuir interpretações de natureza subjetiva, ou seja, aí é a opinião do pesquisador através de uma fundamentação teórica que ele vai levar algumas conclusões, algumas reflexões, ok? Bom, também existe outro tipo de classificação de pesquisas, que é em base nos objetivos, né? Aí nós temos 3 tipos, que é a exploratória, a descritiva e a explicativa, ok? Essa exploratória, basicamente, se trata em proporcionar uma maior familiaridade com o problema. Também o objetivo principal é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, ok? Já vemos que é muito mais flexível dentro da característica dela, certo? Nas descritivas, nós temos o objetivo primordial, que é a descrição das características de uma determinada população ou um fenômeno que acontece, certo? Então, o objetivo dela é estudar as características de um grupo, sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, etc. Ok? E explicativas, como já fala o verbo, né? Explicar, né? A preocupação central é identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ok? Uma pesquisa que se aprofunda um pouco mais, né? Ao conhecimento da realidade. Ok? Explica a razão e o porquê das coisas. Ok? Também, aqui por último, né, nós temos como classificar as pesquisas, tá? Que faz parte do procedimento metodológico de vocês, que você tem que fazer. Existem pesquisas bibliográficas, documental, experimental, estudo de caso e pesquisa-ação. Tá? Existem várias outras, mas nós, nesse momento, somente vamos estudar essas 5, ok? Bom, na bibliográfica, como já disse, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, ou seja, toda a nossa pesquisa vai ser em base de alguma coisa que já foi escrito, que já foi produzido, ok? A documental também é muito parecida com a anterior, né? A pesquisa documental se assemelha muito à bibliográfica, né? Mas a diferença está entre as fontes, a natureza das fontes que são recolhidas, ok? A experimental é uma pesquisa que consiste, que determina um objeto de estudo, né? Seleciona as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e define as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Basicamente, experimental são aqueles experimentos que a gente vê muito nas ciências biológicas, ok? O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais, né? Consiste num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Ok? Por último, nós vamos estudar um pouquinho a pesquisação, tá? Que nós aí chamamos um autor, o Thiolent, em 1985, e que disse que é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Ok? Bom, aqui eu apresento algumas referências, né? Eu tirei do livro de Antônio Carlos Gil, né? Disse Como elaborar projeto de pesquisa, na quarta edição São Paulo Atlas 2002. Bom, então, nesse momento, né, eu fiz um breve resumo, né, bem compacto em relação de como se estrutura as bases teóricas do que é uma pesquisa. Tá? Tem alguns materiais que vão poder auxiliá-los dentro da plataforma. Vai ter um modelo e também vai ter alguns slides, algumas apresentações que vou dispor para que vocês possam esclarecer e dirimir algumas dúvidas que porventura venham a ter dentro dessa elaboração do projeto de pesquisa. Bom, no mais, eu quero agradecer a atenção de vocês e pedir para que vamos nos esforçar, o tempo é curto e nós precisamos trabalhar nessa disciplina que é basicamente prática. Ok? Até a próxima. Bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.